Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E eu venho te convidar para a reflexão de hoje. Te convido a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ver aqui no capítulo 16 o momento em que Davi foi ungido como futuro rei de Israel, né? O momento em que ele recebeu a unção, o momento em que ele recebeu a notícia que ele seria um futuro rei de Israel. Vamos ler aqui a partir do versículo 6, que é quando Samuel chega na casa de Jessé, que era pai de Davi, e começa a analisar os seus filhos, né? Os 7 filhos de Jessé. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só, gente, nós podemos aprender muitas coisas com a história de Davi. Davi foi rei de Israel, né? Mas olha só, antes dele ser rei, quem ele era? Ele era um jovem pastor de ovelhas. Então, quando Samuel foi para dar essa notícia, né? Foi até a casa de Jessé para dar essa notícia. Davi estava fazendo o quê? Trabalhando. Ele estava apacentando ovelhas. E aí, se a gente for lendo, né, ao longo da história, vocês vão ver o que Davi fez depois que ele recebeu essa notícia. Mas antes, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. O que você teria feito se fosse você no lugar de Davi? Você recebeu a unção neste momento que você vai reinar. O que você faria? Sabe o que Davi fez? Davi voltou a pastorear ovelhas. E eu quero que vocês reflitam. O que é pastorear ovelhas? Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. É um trabalho árduo. Trabalhar debaixo do sol. Limpar, né? Limpar todas as cacas que a ovelha faz, que as ovelhas fazem. Então vocês imaginam como esse trabalho era difícil. E o que Davi fez? Davi sabia que ele ia ser o rei de Israel. Ele voltou a pastorear ovelhas. Por quê? Porque ele entendia que somente quando Deus quisesse, quando chegasse o tempo de Deus,
é que ele iria reinar. E assim ele fez. Pastoreava ovelhas, tocava sua harpa, até que um certo dia, um dos soldados, dos funcionários do rei Saul, que era o atual rei na época, viu Davi tocando sua harpa e achou graça naquilo, gostou do que ele viu, até que Saul pediu para que o soldado levasse até ele alguém que tocasse a harpa para acalmar o coração dele. E aí o soldado se lembrou do que ele viu. O soldado se lembrou que ele viu Davi tocando harpa e levou Davi até o rei. E aí começa toda a história. Aí Davi entrou no palácio, Davi trabalhou para o rei, e enfim, é uma longa história, mas só para vocês entenderem, trazendo isso para a nossa vida. Às vezes Deus revela algo para nós, grandioso para a nossa vida. Às vezes Deus já declara e já mostra pra gente onde a gente vai chegar. Só que a gente é tão impaciente, a gente não tem essa confiança que Davi teve, de somente continuar fazendo o que ele estava fazendo, até que chegasse a hora, até que chegasse o momento certo. E eu quero que você reflita sobre essa palavra. Eu não sei o que Deus te revelou, se Ele te revelou algo, algo muito grandioso para sua vida. Na verdade, eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo muito grande para sua vida. Só que nós devemos aprender com Davi. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. E o que Davi fez? Não saiu contando para todo mundo, se achando o rei. Davi continuou com a sua humildade, com a sua confiança em Deus, de que ele precisava continuar fazendo o que ele estava fazendo, de que ele precisava suportar o processo, para que ele estivesse preparado quando chegasse o tempo de Deus na vida dele. E que assim seja com você. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas pode ser que Deus esteja te preparando agora. E você só precisa suportar, você só precisa aguentar até que o tempo de Deus chegue na sua vida. Que Deus te abençoe muito, grandiosamente.